sobre, ou vai concluir, o que foi começado na quarta-feira passada, a disciplina da aliança. A disciplina da aliança. O que nós vimos então? Vamos lá, vamos tentar aqui puxar aquilo que foi visto na quarta-feira passada e que foi falado sobre a respeito da aliança. Pois bem, Deus fez uma aliança eterna, chamada Aliança da Paz. Essa aliança foi feita antes da fundação do mundo entre as pessoas da Trindade, da Santíssima Trindade. Ela se chama Aliança da Redenção, que visa a nossa salvação. Então, nessa aliança da redenção, o Pai, ele entrou nesse acordo, nesse pacto feito entre as três pessoas da divindade. O Pai entrou como administrador. O Filho se ofereceu para ser o redentor do povo de Deus. E o Espírito Santo, ele entrou para ser o consolador, ou para ser aquele que aplicaria a obra da salvação, chamaria o povo de Deus, aplicaria a obra da salvação e guardaria o povo de Deus para sempre. Ok? Então, com respeito ao Filho, ele se subordinaria ao Pai nesse pacto da redenção, se tornando carne, se esvaziaria da sua divindade, tomaria forma humana. E qual seria a função do Filho nesse pacto? Ele é um substituto fiador do homem. Então ele entra como substituto, ele tem que cumprir nesse pacto da redenção, ele tem que vir à terra, fazer tudo que o homem não conseguiu fazer para a sua salvação. Isso é, ele teria que obedecer à lei toda e não quebrar nenhuma vírgula da lei. Além disso, ele teria que, aliás, antes de cumprir a lei, ele teria que tomar um corpo humano, teria que encarnar, teria que deixar a sua glória, teria que vir a essa esfera mundana pecaminosa, teria que nascer de uma mulher, como todo homem, e aqui na terra, sim, teria que cumprir toda a lei de Deus, e além disso, levar sobre si a maldição da lei, porque o homem havia quebrado a lei. Então, essa é a parte, o papel, os deveres do Filho nesse pacto da redenção. Em contrapartida, o Pai daria ao Filho como recompensa um povo como a areia do mar. Povo esse que seria chamado pelo Espírito Santo e que seria guardado pelo Espírito Santo. Chamado pela pregação do Evangelho e guardado pelo Espírito Santo. Essa aliança, ela é feita entre a Trindade. Então, com a história, veio a história, o tempo passou e Deus chama um homem de nome Abrão e faz uma aliança com Abrão. Se entre a Trindade foi uma aliança para a nossa salvação, com Abrão, essa é chamada aliança da graça, é a dispensação daquela aliança. Então Deus vem, a dispensação seria a transmissão da graça adquirida naquela aliança. Porque o Filho, como Redentor, salva o seu povo. Então, com Abrão, Deus faz uma aliança da graça. E essa aliança da graça que ele faz com Abrão é que nós estamos vendo. Ele chama Abrão, ele promete a Abrão um povo,
Abrão é casado com Sara, Sara é estéril. Deus fala com Abrão que dele vai sair um povo como a areia do mar, como as estrelas dos céus, com duplo sentido profético, tanto o sentido físico, genético, que é o povo de Israel, que também são outros povos semitas, como também o sentido espiritual, que é o principal aqui, que é o povo chamado igreja, o verdadeiro Israel, o Israel de Deus, a igreja. Pois bem, nós estamos vendo aqui, na quarta-feira passada nós vimos que Abrão, então Deus chamou Abrão, fez aliança, mas foi em Moisés que o texto dessa aliança foi dado, a lei, os 10 mandamentos e a lei. Então, em Moisés é que vem o texto desse contrato, desse pacto. E nesse texto nós vimos na quarta-feira passada, não dá tempo de eu ficar levantando aspectos da disciplina na antiga dispensação da aliança, só pontuando algumas questões para a gente não se perder. Quem estiver interessado em saber mais, poderá ver o vídeo aí da semana passada, né, da disciplina na antiga aliança. Então, lá na lei, Moisés fala que se o povo for obediente, o povo vai ter vida. Se o povo for desobediente, o castigo da aliança vem sobre eles. A aliança, então, foi feita com Abrão, e a aliança era uma aliança de sangue. Sacrificava-se alguns animais, partia os animais em 2 bandas, e então Deus passava no meio dessas bandas e ligava os pedaços, como se estivesse dizendo aliança entre os pedaços. Era uma aliança de sangue que Deus fez com Abrão. E fez então essa aliança. O texto da aliança vem em Moisés, portanto a gente vê que é a mesma aliança feita com Abrão. E Deus então promete bênçãos e maldições da aliança, castigo e bênção da aliança. Vimos também na semana passada que todas as bênçãos da aliança, na antiga dispensação, quer dizer, na dispensação da lei, todas as bênçãos são relacionadas com prosperidade terrena. Não se fala de vida eterna, né, na antiga dispensação. Fala-se que vai ter muito boi, a terra vai frutificar, vai ter muita saúde, vai ter muito filho, vai vencer os inimigos, o país vai ter um exército poderoso e vai ter muita prosperidade. O que se fala, na verdade, é isso. É com respeito aí a essa prosperidade terrena. Também os castigos. Não se fala de inferno, que vai para o inferno. Fala-se que quem desobedecer a Deus vai ser castigado com os castigos da aliança, que são pragas, terremotos, guerra, espada, doença, fome e uma lista imensa de maldições que é colocado castigos na aliança. É importante lembrar, nós falamos naquela quarta-feira passada, que a palavra castigo vem do latim castus, e essa palavra, ela quer dizer puro. Portanto, a origem da palavra castigo é pureza, demonstrando o seguinte, que todo castigo dado por Deus e por pessoas que conhecem a Deus visam a pureza, visam que a pessoa deixe o mal e se volte para o caminho do bem. A palavra disciplina, ela vem de dissere, de onde vem discente. Nós não falamos hoje corpo docente, corpo discente. Dissere quer dizer aprendizagem. Então, a disciplina tem 2 objetivos. Tem um objetivo só, que a pessoa aprenda e cresça. O objetivo de toda disciplina é que a pessoa aprenda e cresça.
Mas toda disciplina ela está baseada em dois pilares. O pilar da orientação e, no caso, se há obediência, o reforço, a bênção, né? A bênção, mas há o pilar do castigo. Quando a pessoa não está aprendendo pelo pilar da orientação, da reflexão, se ela não está crescendo, então o castigo ele é excelente para que a pessoa assuste e veja. Mas é claro, tem gente que nem sendo castigado vê nada, né? Continua batendo a cara aí nos muros da vida. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Deus levantava profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, homens que pregavam 20 anos a mesma coisa, e o povo cada vez mais afundando na idolatria, na imoralidade, nos vícios. E então veio o segundo pilar da disciplina, que foi o quê? O castigo. Deus mandou espada, Deus mandou fome, Deus mandou guerra, Deus mandou morte. E olha, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Nenhum de nós gostaria de ser disciplinado no sentido do castigo. Todos nós deveríamos, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, né, não endureçais os vossos corações, como foi na época lá do povo do deserto lá, que Deus tinha que usar o meio da vara, né, e não o meio da orientação apenas, mas o meio da vara. Então é importante chegar agora na nova dispensação dessa aliança da graça, e essa nova dispensação, ela é chamada de dispensação da graça. As duas dispensações da aliança da graça são graça. A lei também é graça. Receber de Deus a lei dele, isso é graça. Qualquer coisa que nós recebemos de Deus é graça. Só que durante a dispensação da lei, a aliança, ela está ligada a questões de fidelidade a Yahvé, e as bênçãos são terrenas e os castigos são terrenos. Eu já expliquei isso na última quarta-feira, por quê, por onde, por quando, e etc, etc, etc. Acho que nós não precisamos voltar. Mas na nova aliança, também, ou chamada aliança da graça, ou dispensação sob o evangelho e não sob a lei, nessa dispensação há também disciplina. Do mesmo jeito, Deus continua usando os dois pilares da disciplina, a orientação, a profecia, chamando o seu povo profeticamente, orientando e usando da vara para aqueles que não querem ouvir. Deus continua matando, Deus continua adoecendo, mandando morte, doença sobre a sua igreja. E eu vou mostrar isso aqui no Novo Testamento. Deus continua punindo quando o coração está duro para ouvir a correção do Senhor. Então vejamos alguns pontos importantes aqui, que o que muda é a dispensação e não a aliança. Deus não tem uma aliança com o povo judeu e uma aliança com o povo, com a igreja. Deus não tem dois povos. Deus tem um povo só, uma aliança só. Essa é a aliança de Deus, que sob a antiga dispensação, ou a dispensação da lei, ela é chamada de aliança mosaica. E sob a dispensação da graça, sob a dispensação da graça, ela é chamada de aliança do Evangelho. Então, vejamos que é uma aliança só, mas dispensada de duas formas. Agora vamos para frente aí e mostrando o seguinte, que a nova aliança, é outro termo também que a Bíblia se refere às duas dispensações,
nova e velha aliança, nova aqui não é no sentido de outra, a palavra allos no grego significa o mesmo, mas com características novas. Então, nova aliança é isso, é o cumprimento da antiga aliança, ou da velha aliança, ou da aliança da lei, ou mosaica, ou a aliança antiga. Ok? Então, são dois nomes que se dão a duas dispensações. Não quer dizer que são duas alianças, que Deus tem dois povos, que Deus fez uma aliança lá no Antigo Testamento com os judeus e agora faz conosco. Não, é a mesma aliança. Isso ficando claro, a gente pode dizer o seguinte, que a antiga dispensação é uma maquete da nova dispensação da aliança. Todo mundo sabe o que é uma maquete. Quando um prédio vai ser construído, primeiro faça a maquete, para que todos tenham uma ideia de como será o prédio. Então, a antiga aliança, ou a antiga dispensação da aliança da graça, consiste de sombras, tipos, consiste de enigmas, consiste de tipologia, simbologia, tudo apontando para o cumprimento dela, ou a maturidade plena dela, ou a plenitude da revelação dela em Jesus Cristo. Então, tudo lá no Antigo Testamento, na antiga dispensação, apontando para a plenitude da revelação da aliança que será em Jesus Cristo. Quando Jesus chega, lá em Mateus 5, versículo 17, todo mundo pensa, na época dele, que Jesus vinha para acabar com a lei de Moisés. Jesus não tem nada a ver com a lei de Moisés, com o Antigo Testamento. Então, ele diz essa palavra aqui, que é muito importante, aqui, principalmente no contexto do nosso estudo. Ele diz o seguinte, 5,17. Jesus fala assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Atentem bem que revogar quer dizer tirar, cancelar, tirar, tornar sem valor. Ele fala, eu não vim para fazer isso com a lei e os profetas, quer dizer, com a antiga aliança. Eu não vim acabar com ela, eu vim cumprir a antiga aliança. Tudo que a antiga aliança estipulou, eu vim cumprir. Todo pacto, tudo que foi estipulado, escrito, profetizado nos textos da antiga dispensação, agora se cumprem em mim. Então, é por isso que se a gente olha, por exemplo, o culto na antiga aliança, era um culto de sacrifícios de animais. Hoje nós não sacrificamos mais animais, porque eram tipos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, no momento em que Jesus chega e vai à cruz, não há necessidade de nós ficarmos sacrificando animais. Outra coisa, a casa de Deus. A casa de Deus, o templo em Jerusalém, era um tipo da casa de Deus no sentido de morada de Deus, do povo de Deus. Não há necessidade de nós crermos e ficarmos agora construindo casas para Deus. Deus não habita em casa feita por mãos humanas. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Sacerdotes também são tipos. Tipo de quê? Qual é o antítipo desse tipo? O antítipo somos nós. Nós somos o povo sacerdotal, tipificados pelos sacerdotes. Páscoa, né? Páscoa também é um tipo. Tipo de quê? Do Calvário.
O Calvário é o sangue que cobre a nossa vida. E que Deus passa por cima, o anjo não nos destrói. Então, se você for analisar bem o Antigo Testamento, todo culto e os seus apetrechos são tipos, estão tipificando. É por isso que Jesus fala: eu não vim cancelar a lei, a antiga aliança, seus tipos, seus símbolos, suas profecias, suas prefigurações. Tudo aponta para mim, eu vim cumprir. Então a nova aliança, vejam bem, até agora eu falei de duas alianças. Vamos lá? Vamos lembrar? No início desse estudo, eu falei de uma aliança feita entre a Trindade. A aliança da redenção. É essa aliança que foi feita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a aliança da nossa redenção. Tá certo? A segunda aliança é a aliança da graça. A aliança da redenção é feita entre Pai, Filho e Espírito Santo. É ali no conselho de Deus, em que o Filho entra como Redentor e ele tem uma quantidade de direitos e deveres nessa aliança. O Espírito entra como resgatador do povo de Deus, chamador e resgatador, e o Pai entra como administrador. Essa é uma aliança da eternidade para a nossa salvação. A aliança que Deus faz com Abraão é a segunda aliança, da qual nós estamos falando agora. Tá bom? Então, essa segunda aliança, chamada aliança da graça, ela foi administrada em duas dispensações, a dispensação da lei e a dispensação do Evangelho. Então Jesus fala aqui, ele não veio cancelar a antiga dispensação da aliança da graça. Ele veio cumprir. E ele cumpriu. Tudo se cumpriu em Jesus. A Páscoa, o templo, tá certo? As festas judaicas, o sábado também era um tipo que se cumpre em Jesus, os sacrifícios sangrentos, o tabernáculo, tudo se cumpre em Jesus e na obra que ele veio realizar, relativa à aliança da redenção eterna. Pois bem, vejamos que a antiga aliança, isto é, constituída então de tipos, símbolos, prefigurações, sombras, se cumpre na nova, ok? Se cumpre no Calvário. No Calvário se cumpre toda a antiga aliança, toda se cumpre ali. A partir do Calvário não tem mais sacrifício, não tem mais bênçãos temporais prometidas, não tem mais castigos temporais prometidos pela desobediência, e as coisas ganham uma proporção maior e mais revelatória a partir da morte de Jesus. É introduzido então o corpo da aliança. Agora as bênçãos dizem respeito a bênçãos da eternidade. Você não vê na nova aliança, por exemplo, qualquer promessa de que Deus vai nos colocar como cabeça e não como cauda. Não existe isso. Que a nossa terra vai frutificar, que o nosso gado vai crescer, que nós seremos fortes, que o nosso inimigo vai correr da gente. Ora, se fosse assim, muitos cristãos não teriam morrido nas cadeias, crucificados, trucidados, perseguidos, porque as bênçãos da antiga aliança, da antiga dispensação, a gente sempre fala antiga aliança, mas não é outra aliança, tá bom? Sempre que falar antiga aliança, antiga dispensação da aliança da graça. Então, as bênçãos também eram tipos de bênçãos eternas. E os castigos também eram castigos relativos à disciplina, tipos da disciplina que Deus faz dentro da aliança.
Quando eu entro na aliança, seja na antiga dispensação ou na nova, na antiga dispensação aceitando a Javé e toda a sua lei, na nova dispensação aceitando a Jesus como meu Salvador, eu me obrigo. Eu estou dizendo, eu sou de Deus, e Deus é meu Senhor e meu proprietário. No momento em que Deus passa a ser meu proprietário, meu dono, meu Senhor, Ele cuida de mim, Ele me salva pela graça, Ele me abençoa, mas Ele também me corrige. E se eu pisar na bola, Ele me corrige. Como que Ele me corrige? 2 pilares. Primeiro pilar, o pilar da instrução. Não estou ouvindo, estou rebelde. Segundo pilar, castigo. E isso faz parte também da aliança da graça sob a dispensação do Evangelho. Deus continua disciplinando o povo dele. E a gente vai ver aqui como que Deus faz isso. Então eu estou dizendo aqui que a antiga aliança ela se cumpre no Calvário. A partir do Calvário, a concepção de bênção agora sobre a nova aliança não são mais bênçãos terrenas. E de castigos. A concepção de castigos também toma outra percepção. É importante notar que Deus pode até continuar dando bênçãos. Por exemplo, você trabalha, aí já vai entrar mais naquela questão da providência. Tudo que semear vai colher. Se você estuda, se você se esforça, Deus vai abençoando. Mas bênçãos da aliança, na nova aliança, elas dizem respeito mais às verdadeiras riquezas e não mais às riquezas que eram sombra. Querem ver um exemplo? Jesus falou assim, não ajunteis tesouros na terra. Lá na antiga aliança diz que uma das bênçãos de Deus é que vai ter muito ouro, muita prata, muita saúde, vai ter muita terra, muito gado, muita prosperidade. Chega na nova aliança, não ajunteis tesouros sobre a terra. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Mamon, que é o Deus das riquezas, ou serve a Deus. Aí o homem planta lá e dá muito grão, diz para sua alma, vou colher, sossega, porque agora eu tenho dinheiro para muitos anos. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Você preparou isso tudo para quem? Deus pode até continuar abençoando as pessoas, e continua, a gente vê, dando riqueza, dando prosperidade, né? A pessoa planta e colhe, ela trabalha o tempo todo, compra uma casa, compra um carro, compra aquilo, Deus abençoa. Deus continua abençoando, mas nós não podemos dizer que isso é bênção porque eu sirvo a Jesus. E se eu servir a Jesus, eu vou ter essas coisas. Muito pelo contrário. Pode ser que eu não vou ter nada disso. Porque as bênçãos da nova aliança dizem respeito às verdadeiras riquezas, que são as riquezas eternas. Elas não são daqui no sentido de sua plenitude. Elas até estão aqui agora, por exemplo, a salvação, a justificação, a santificação, a comunhão, o temor, o andar com Deus, a predestinação, a eleição, os tesouros escondidos em Cristo Jesus, que o Espírito vai nos revelando e nos mostrando, já são gotas dessas riquezas celestiais. Mas como o estudo bíblico, o objetivo não é falar sobre as bênçãos da nova aliança, pode até ser um outro, eu vou me ater então aqui à disciplina. A disciplina, como que é a disciplina na nova aliança? Vejamos então. A disciplina na nova aliança, a aliança da salvação foi feita entre a Trindade, a aliança da graça é feita conosco. Nós somos filhos de Abraão, sob uma nova dispensação da aliança, a dispensação do Evangelho da graça. Creio que ficou claro isso, não é isso? Agora, obediência e desobediência, como é que isso é hoje, com relação à aliança?
obediência e desobediência. Como é que é hoje isso? Uma vez que lá na antiga dispensação, obediência ficava rico, poderoso, né? Desobediência, maldições, doença, morte, aquela coisa toda. E hoje, com a aliança da graça, aliança revelada em sua plenitude em Cristo Jesus. E hoje, como é que é isso? Então vejam bem, primeira coisa, a salvação é fruto da graça e não causa. Lá no Antigo Testamento, ninguém era salvo por obras, nunca foi, certo? Lá diz que se obedecer à aliança, viverás, mas o viver ali é vida física na terra, lá no Antigo Testamento. Toda promessa que diz que aquele que é fiel à lei viverá, é no sentido de prolongar a vida, é no sentido de longevidade, é no sentido de saúde, de prosperidade, tudo terreno. Mas ali não está se falando que se alguém obedecer à lei, ele é salvo. A salvação sempre foi pela graça. Abraão creu e foi o quê? Justificado pela fé. Paulo fala isso no Novo Testamento, ele fala isso direto em Romanos, ele fala em Efésios, em Gálatas. Sempre foi pela fé, ok? Então, a obediência na aliança, na nova aliança, é fruto da salvação. Não é causa, nunca foi causa da salvação. É fruto da salvação. O indivíduo que é salvo, ele anela por obedecer a Deus. Ele tem esse anelo por fazer a vontade de Deus. Outra coisa, a obediência na nova aliança é sinal de crescimento e plenitude do Espírito. O indivíduo que você nota que ele ama Deus, ele quer obedecer, você conversa com a pessoa, você vê uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus. Você nota uma pessoa que quer andar com Deus, que o anelo dele é a presença, é a palavra, são as coisas, e na sua palavra medita de dia e de noite. Uma pessoa centrada no reino de Deus, pessoa cheia do Espírito Santo. Você nota isso. Então, essa pessoa quer obedecer. O prazer dela são as coisas do Senhor, é o reino do Senhor, é a obediência. Então, essa obediência é sinal de quê? Plenitude do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando ela está cheia do Espírito Santo, o que ela quer? Ela quer Deus, ela quer estar pertinho de Deus, ela quer a palavra de Deus, ela quer comunhão, ela quer andar com Deus, ela quer usufruir da comunhão com Deus, ela quer se afastar do pecado, quer se afastar de coisas que desagradam a Deus, sente a alegria do Espírito Santo, o júbilo, o gozo do Espírito Santo em seu coração. Isso é sinal, então, esse anelo por obediência, é sinal de maturidade espiritual, de plenitude com o Espírito Santo. E as bênçãos prometidas na nova aliança são bênçãos espirituais. Vou bater nessa tecla. Enquanto que a velha aliança prometia bênçãos, só bênçãos temporais, a nova aliança vem falar de bênçãos espirituais. Quer dizer, não é bênção invisível, não. Bênçãos eternas. Riquezas verdadeiras. Riquezas eternas dadas em Cristo Jesus. Agora eu vou entrar especificamente na disciplina. E a disciplina? Eu disse que a obediência na nova aliança é fruto da salvação e não causa. Eu disse que a obediência na nova aliança é sinal de maturidade espiritual. E eu disse que na nova aliança as bênçãos são espirituais. Dizem respeito quando há essa obediência, quando há obediência na nova aliança,
ela não é causa de novas bênçãos, viu, irmãos? Atentem bem isso. Deus não me abençoa na nova aliança com bênçãos eternas porque eu obedeço. Essa lógica, ela se cumpriu em Cristo. Todas as bênçãos que nós recebemos na nova aliança é porque Cristo obedeceu como meu substituto. Eu até anotei uma coisa aqui que eu não falei, mas na aliança da redenção, aquela outra aliança entre a Trindade Santíssima, Jesus entra como meu e seu substituto. Quer dizer, a obediência dele completa é a minha, no meu lugar. A morte dele na cruz é a minha morte. A ressurreição dele é a minha ressurreição. A vida dele é a minha. Quando se diz que ele é meu substituto, é que ele fez tudo por mim. Então as bênçãos da nova aliança que caem sobre mim, isso é perdão, comunhão, proteção, plenitude do Espírito Santo, salvação eterna, justificação, santificação, adoção, predestinação e etc, 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 eu recebo, não é por causa da minha obediência, é porque Cristo obedeceu na aliança que ele fez da redenção. Eu não disse que a obediência dele passa a ser a minha? Deus olha para mim como se eu tivesse obedecido tudo. Deus olha para mim como se eu já tivesse ressuscitado. Deus olha para mim como se eu nunca tivesse pecado, justificado. Por quê? Porque ele trata com o meu cabeça e meu representante, que é Cristo. Tudo que Cristo fez na aliança da redenção, ele fez por mim, por você. Ah, mas por que? Então me explica aí, pastor. Se eu estou obedecendo a Deus, o que vem sobre a minha vida na nova aliança? Então vamos lembrar. Eu obedeço a Deus na nova aliança é porque eu sou salvo. Eu nunca obedeço querendo alguma coisa. Eu sempre obedeço como expressão de quê? Amor. E acaba aqui. Porque eu já tenho tudo. Tudo é vosso em Cristo, seu representante e cabeça, e fiador. Eu já tenho tudo. Então, esse anelo por obedecer, eu disse que é resultado da salvação, e não consequência. Eu não obedeço querendo alguma coisa de Deus. Eu obedeço como expressão de quê? Amor. Anelo por obedecer. Tão somente isso. Não há nenhuma lógica de barganha. Então, todas as bênçãos que eu recebo, vou repetir, recebo por causa da obediência de quem? De Cristo. Agora, e se eu resolvo, por exemplo, eu vou apagando o Espírito Santo, gosto de fazer uma coisinha ali, o velho homem vai dominando a minha vida, e eu passo então a praticar coisas que entristecem o Espírito Santo. O que acontece então comigo? Aí eu entro no campo da disciplina. Aí, para o meu bem, também por amor a mim, Deus entra com a disciplina. Então nós vamos aqui entrar propriamente no foco, no âmago, no objetivo desse estudo. Disciplina. Por que é que Deus disciplina o crente? Por que Deus disciplina a sua igreja? Como que Deus disciplina? Então vamos lá, disciplina tem dois pilares. Primeiro, Deus disciplina pela orientação. Se a pessoa não está ouvindo, Deus disciplina através do castigo. Então, a disciplina no Novo Testamento, ela tem o objetivo de nos treinar. Por exemplo, Tiago 1, versículo 2. A disciplina no Novo Testamento, sob a aliança do Evangelho, a aliança da graça, tem o objetivo de nos treinar
ou nos fazer amadurecer, ou numa metáfora, purificar o ouro, a prata. Então você chega lá em Tiago, no capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo 2, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, nós temos que ver que a disciplina na nova aliança, ela tem como objetivo nos levar ao crescimento para sermos íntegros. Muitas vezes, nós não estamos fazendo nada de errado, mas também nem há nenhuma instrução e vem uma provação. Uma provação. Através dessa provação, pode ser sofrimento, Deus então nos deixa passar para que nós possamos, para que sejais perfeitos e íntegros. É uma maneira de nos fazer crescer, tá bom? Tem esse jeito de Deus disciplinar. Por exemplo, hoje nós estamos passando por essa disciplina da pandemia. A igreja está passando, o mundo está passando. Com respeito à igreja, Deus está usando isso para disciplinar no sentido da igreja refletir, consertar, voltar, refazer. Com respeito ao mundo, Deus está castigando com respeito para que haja arrependimento e salvação. Sem dúvida disso, ok? Um outro texto, 1 de Pedro 1, versículo 6, vamos lá? De Pedro 1,6 fala assim: nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais conquistados por várias provações. Várias provações. Vamos voltar então. Disciplina. Deus trabalha a disciplina de duas maneiras: orientando e castigando. Nem todo sofrimento é castigo. O sofrimento pode ser para nos orientar, para nos purificar, para que cresçamos na santificação. Tá? Castigo é quando há pecado. Eu li dois textos aqui falando de provações que não tem nada a ver com pecado, mas são sofrimentos que visam a nossa purificação, reflexão, conserto. Ok? Agora é importante notar o castigo. Deus castiga na nova aliança? Sim. Mas Deus castiga forte? Sim. A quem Deus castiga? E por quê? E para quê? Deus castiga os seus filhos, a sua igreja. Por quê? Porque, nesse caso aqui, estão se afastando. Estão se afastando cada vez mais da presença dele. Para que Deus castiga? Para que ele não seja condenado com o mundo, para que ele volte ao caminho e não seja condenado com o mundo. Há um texto aqui muito interessante em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 30. 1 Coríntios 11, versículo 30. Olha para vocês verem, olha. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Qual é o contexto? O contexto aqui é a Santa Ceia. Aquela igreja estava
não estava entendendo o que era comunhão, o que era santidade, o que era a vontade de Deus, da aliança. Aquela igreja era uma igreja problemática, ali havia prostituição, ali havia incesto, ali havia fofoca, ali havia rompimentos, ódio, ali havia panelinhas e vida moral deplorável. Era uma igreja problemática. E eles participavam da ceia manifestando toda essa pecaminosidade deles, ao ponto de que quem era pobre não podia comer nada na ceia. Então, o que eles faziam na Eucaristia, ou na festa do amor, antigamente eles tomavam a ceia no meio de uma festa, era um banquete. E os ricos enchiam a cara, ficavam bêbados, né? E os pobrezinhos, quando chegavam, não achavam nada para comer. Os ricos que levavam para comer, mas empaturravam, arrotavam, bebiam, saíam de lá bêbados. Quer dizer, aquilo simplesmente mostrava o que era a vida espiritual deles. E as pessoas pobres chegavam, não tinham nada para levar, com fome chegavam, não podiam participar da ceia. Paulo está falando aqui que aquela ceia deles é só uma manifestação da espiritualidade deles. A espiritualidade deles. Hoje nós não fazemos mais festa ágape, né, da Eucaristia. Nós não fazemos mais essa festa. Hoje é um pãozinho com um copinho, mas aquilo ali, a maneira como eu participo desse ritual pode revelar muito da minha espiritualidade também. Eu posso estar aí com uma espiritualidade fracassada, né, com coisas horríveis na minha vida, e estar lá tomando pão. E Paulo está falando que por causa dessa espiritualidade, dessa forma, ele diz no versículo 30, no versículo 29, né? É o 29? Deixa eu ver aqui. É o 30. Então ele fala assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos. Fraco aqui é gente que está abandonando a fé. Olha aqui, está abandonando a fé. Gente que está com esse tipo de espiritualidade que Paulo está falando aqui em Corinto, para os coríntios. Ele fala, por isso, por causa desse tipo de espiritualidade suas, expressada nesse tipo de ceias suas aí, é que muitos estão fracos, muitos doentes. Olha lá, muita gente doente ali dentro da igreja, dos coríntios, né? E não poucos que dormem, muitos morreram. Então Paulo fala que isso daqui é disciplina. Olha aí, Deus enfraquecendo pessoas para que elas saiam do Evangelho. Por quê que Deus faz isso? Na verdade não é para que elas saiam, mas para que se arrependam. É gente que vai cometendo um pecado, se habituando com outro, introjetando um tipo de mentalidade pecaminosa, que tem uma espiritualidade árida, seca, egoísta, e acha que é a espiritualidade de Deus, e vem uma coisa, e vem desânimo, e vem aquilo outro, vontade de fazer isso. Outros que se envolvem mais com a vida pecaminosa e vêm doenças. E outros que cometem coisas tão terríveis que vem morte. O fato é que Deus continua disciplinando a igreja dele. Mas disciplinando para destruir? Não. Para que Deus disciplina? Então Paulo mesmo explica, ele fala assim, olha, no versículo 31, por quê? Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ora, se Deus está dando o primeiro pilar, que é a instrução, eu pego a instrução, eu me julgo, opa, eu estou errando aqui, deixa eu consertar. Eu não seria julgado por ele, eu não seria disciplinado ou castigado por ele, tá certo? Mas então, no versículo 32, mas quando julgados por Deus,
quer dizer que eu não estou me julgando, Deus vem e me julga. Deus me julga. Versículo 32. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Por que é que Deus, então, manda fraqueza, doença, morte para muita gente dentro das igrejas? Para que elas consertem. Morte, exatamente, o indivíduo, Deus tira mesmo algumas pessoas, devido ao estilo de vida que estão levando, para que ela não seja condenada ao inferno. A disciplina da aliança é para que eu não seja condenado com o restante do mundo, porque o mundo, Deus não disciplina. Nesse sentido de aliança, não, Deus não tem nada a ver com o mundo. O mundo não está debaixo da aliança da graça, não. Os castigos que vêm sobre o mundo é outro assunto. É a providência de Deus, como governo do mundo, tudo que o homem plantar, o homem vai colher nesse sentido aí. É outro assunto completamente diferente. Aqui eu estou falando de aliança. Eles vão ser condenados ao inferno. Agora, o povo de Deus é disciplinado, e até muitas vezes duramente, em cima de uma cama, doente, ou morrendo num acidente, ou acontecendo isso ou aquilo outro, é disciplinado nesse sentido de castigo, mas para que não seja condenado com o restante do mundo, porque estão debaixo da aliança, fazem parte da aliança. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui, nem toda doença, nem toda morte, nem todo acidente é disciplina no sentido de Deus estar julgando por causa que nós não nos julgamos. Nem sempre, pessoal. Senão nós vamos fazer igual os amigos de Jó. Morre alguém na casa de fulano, deve estar em pecado. Morreu um filho, deve estar em pecado. Morreu um marido, ele devia estar traindo a esposa. Não, peraí. Não vamos radicalizar as coisas, porque senão a gente sai fora do espírito do Evangelho. Tem muita doença que não tem nada a ver aqui com o assunto de Deus estar nos julgando. Tem muita acidente de carro, muito pastor aí, presbítero, crente morrendo aí por causa da pandemia e outras coisas mais. Então cabe a Deus saber o que é, e a própria pessoa. Né? Porque a pessoa que está sendo disciplinada, ela tem condições de saber que está sendo disciplinada. Mas o importante aqui é lembrar que Deus aplica o julgamento dele, a vara. Lembrando lá de Hebreus no capítulo 11, se não me engano, Deus castiga todo filho a quem ama. Portanto, para não sermos condenados com o mundo, é que ele muitas vezes até tira a nossa vida. E muita gente, Deus já tirou a vida aí, de gente, e a gente às vezes ora para Deus curar, ora para Deus abençoar, quando na verdade a Bíblia diz que há pecado que não precisa me pedir, não precisa de orar, porque é a disciplina de Deus. Mas não é disciplina para a pessoa ir para o inferno, é disciplina exatamente para que a pessoa não afunde até no fundo do buraco e seja condenado com o mundo. É nesse sentido aí. Então hoje nós vamos encerrar o nosso assunto sobre disciplina na aliança, pontuando rapidamente. Uma aliança na eternidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, chamada aliança da redenção. Ali cada um toma uma parte na nossa redenção. Uma aliança chamada aliança da graça, feita com Abraão. Paulo diz que nós somos os filhos de Abraão, nós os que cremos, que Jesus é o descendente dele, no sentido espiritual e no sentido também genético. Mas nós somos descendentes espirituais. Abraão, pai da fé, Jesus é o sacrifício de sangue da aliança, porque é a aliança de sangue, cumprindo a aliança da redenção, e a nós vem a aliança da graça. Na aliança da graça, obediência e disciplina. Eu obedeço, não para ter alguma coisa, porque Cristo já me deu tudo.
mas a minha obediência é fruto de salvação, é amor. E disciplina, Deus disciplina com castigo quando nós não queremos ouvir a instrução. Mas Ele faz para que nos arrependamos e voltemos à posição inicial. Ele faz para que não sejamos condenados com o restante do mundo. Que Deus nos abençoe, vamos orar? Pai querido, te louvamos por Tua palavra, pelos ensinos maravilhosos da Tua palavra. Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou. Abençoe a todos que viram esse estudo e ainda verão através da internet, para que compreendam esse assunto tão rico, tão profundo e tão abençoador. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite para todos.